Pai querido, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, quero te exaltar. E nesse dia, Senhor, o Senhor possa, nos pedimos, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor possa, Pai, derramar sobre as nossas vidas, mais uma vez, da tua misericórdia, da revelação da tua palavra, do pleno conhecimento da tua verdade, Pai, porque nós queremos te conhecer. A palavra diz que a vida eterna é essa, é conhecer o Senhor, Pai, e continuar conhecendo. Nós queremos fazer isso mais uma vez, Senhor. Senhor, nós abrimos o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para que nós possamos, Senhor, ser cheios da glória do Senhor. Nos revela, Senhor, o teu espírito atrás da letra, Senhor, para que nós possamos fluir em tudo que o Senhor tem de revelação, de graça, de conhecimento, da vida do Senhor, Pai, a ser derramada sobre nós, em nome de Jesus. É o que nós desejamos, Senhor, é o que nós ansiamos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém. Queridos, ontem nós começamos o capítulo 1. Nós vamos estar fazendo aqui todos os capítulos do livro de Marcos. E nós vamos estar mergulhando aqui nesse entendimento das verdades de Deus e ativando a nossa fé para viver tudo aquilo que o Senhor tem na sua palavra. Quando nós falamos acerca de Marcos capítulo 1, nós já vemos aqui um livro que já começa cheio de ação. Nós fizemos uma comparação, né? Muito parecido com aqueles filmes que já começa com ação, já começa com... É como se fosse o fim antes do começo. Aí você vai fazer uma comparação com o livro de João, parece o contrário, né? Então você tem ali o começo, né? O Senhor começa ali, no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com ele, o verbo era ele. E aqui já começa com Jesus grande, né? Já começa com ele manifestando ali os seus milagres, os seus sinais, ali a legitimidade do ministério dele. E também a instrumentalidade de João Batista. Não, Batista não é o sobrenome dele, tá? É aquele que batizava. Mas aqui está essa mensagem. E nós falamos ali algumas coisas interessantes, importantes da gente entender. Lemos a mensagem, né? Então, ele falando acerca do batismo, né, de Jesus, para que se cumprisse ali a justiça. E aí, o que me chamou muita atenção isso aqui, amados, ó. Ele ouviu do Espírito uma voz, né, ouviu do Senhor, uma voz dizendo: você é o meu filho escolhido, marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Então, a paternidade do Senhor, trazendo ali essa marcação, né, essa marca. E aí, nós temos aqui depois Jesus sendo guiado pelo deserto durante 40 dias e 40 noites, foi testado. Às vezes a gente vem para Jesus achando que tudo vai mudar, que a gente não vai ter nenhum problema e que agora a gente já pode ser arrebatado e é isso mesmo. Não, mano. Tem momentos em que nós somos levados a níveis de deserto para que a nossa fé seja testada.
Quero até abrir aqui, trazendo um paralelo, em Tiago capítulo 1, deixa eu ver se é capítulo 1 mesmo. E ele fala aqui, ó, quando as lutas e aflições atingirem cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Então, amados, as provas, as lutas, os problemas que vão surgindo, não é porque Deus te abandonou. Tudo que o diabo quer trazer na sua mente é que no momento de luta, no momento de prova, no momento onde as coisas se aquecem, né, aonde vem um nível de do inimigo falando na sua mente, que adianta ser crente né? Aliás, você vai ouvir isso de uma pessoa, talvez uma pessoa próxima, e aí, se você abraça essa ideia que o diabo lançou, pronto, ele roubou seu propósito, né? E aí você vai dizer, não adianta sim, eu tô aqui para ser transformado. E essa luta e a perseverança dentro dessa luta, desse problema, vai me ajudar a amadurecer e desenvolver plenamente o caráter. E aí, o dia que faltar sabedoria, a palavra de Deus fala, ó, se vocês não souberem lidar com a situação, ou se vocês não tiverem sabedoria, orem ao Pai, e com muita alegria ele os ajudará, e vocês serão atendidos, e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem de pedir, e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. E aí, ele vai falando aqui sobre essas pessoas. Enfim, as lutas é um presente especial. Como que uma luta, como que um deserto, como que um desafio é um presente especial? É simples. Isso me ajuda a confirmar a minha fé, isso me ajuda a fortalecer a fé. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos ali um vaso, né, um vaso de barro, para que ele possa ficar forte, rígido, ali, ele possa ficar sólido, né? Você precisa levar ele a um nível de temperatura. Então a temperatura ali não é para destruir o vaso, é para que ele fique forte, para que ele fique de uma forma sólida, que ele não se desintegre na primeira pessoa que pegar ele e tentar amassar. Ele se torna muito forte pelas altas temperaturas. Entendeu? Então é assim que o deserto, muitas vezes, ele vai se apresentar, não é para te destruir. No deserto você vai ver muita coisa, é, muita coisa em você que precisa ser transformada, em mim que precisa ser transformada, nesses momentos de deserto, nesses momentos de luta, nesses momentos de provação. Ali é aonde vem a fornalha da aflição, ali é onde vem essa, essa expressão do extremo frio, do extremo calor, que vai arrancando a impureza, que vai me ensinando a discernir. Muitas vezes, quando Deus quer nos usar para algo, ele nos leva dentro do problema. Então, Marcos capítulo 1 fala dessa expressão, o Espírito Jesus guiou Jesus ao deserto durante 40 dias e 40 noites. Foi testado. A nossa fé pode ser testada. Mas nesses momentos, aonde muitas vezes o professor se cala, não quer dizer que ele não está na sala, não quer dizer que ele não está conosco. Tudo que o diabo quer é
fazer com que você seja independente, que você seja uma pessoa que se provê, né? Não, transforma esses, essas pedras em pães. Olha, pula daqui que os anjos vão te guardar. Olha, se você se dobrar, né? Eu te dou tudo. Vamos lá. A proposta é simples, só troca de pai. Troca de pai. E aqui tudo é seu. E o Senhor sempre ali, ó. Está escrito, também está escrito. No momento das lutas, das dificuldades e dos desertos, nós vamos ter a palavra para nos tirar desses ambientes e aí cumprir o propósito, né? Então, ali nós vamos ver a ação também, né? Ali, a ação de espíritos malignos protestando em alta voz, e o Senhor mandando eles calar a boca e expulsando, e aí o leproso curado, a lepra desapareceu na hora, então milagres extraordinários. Então começamos aqui no capítulo 2. Passando alguns dias, Jesus voltou para Cafarnaum e a notícia que ele havia voltado logo se espalhou. Uma multidão se formou bloqueando a estrada da casa, de modo que ninguém poderia entrar ou sair. Ele estava ensinando a palavra quando 4 homens apareceram carregando um paralítico. E eles não conseguiam entrar por causa da multidão. Por isso, removeram parte do telhado e desceram o paralítico em sua maca. Impressionado com tanta fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, eu perdoo os seus pecados. Então, irmãos, 2 coisas nós podemos ver aqui, 2 coisas simples, 2 ações simples que nós podemos tomar aqui, ou 2 coisas que nós podemos trazer como importante. Jesus sempre quer curar, e Jesus sempre pode curar. Agora, nós precisamos ser inconformados. Se não deu de um jeito, Senhor, faça de outro jeito. Mas seja inconformado, não aceite. Faça de tudo para estar na presença de Jesus e ele vai te curar. Então, a segunda expressão ali é que você precisa de pelo menos esses 4 amigos que vão te descer na presença de Deus, que vão passar muitas vezes por uma situação de dificuldade, de subir num lugar, de sair da sua zona de conforto, de sair da sua expressão ali dos seus afazeres para ajudar um amigo. Então, eu não falo para você ser aquela pessoa que vai ser carregado, que você seja restaurado e você faça parte daqueles que vão levar pessoas a Jesus. Entendeu? E aí nós vamos ter claramente, amados, aqui, ó, um paralítico, e ele falou assim: Filho, eu perdoo os seus pecados. Existem coisas que fluem na vida de uma pessoa, ou de uma família, ou em um determinado ajuntamento de pessoas, enfermidades que são liberadas na vida de uma pessoa, ou que acontecem na vida de uma pessoa, que são resultados de pecados. O salário do pecado é a morte, então ele trabalhou, ele quer receber, né? E aí há ali a questão dos pecados que trazem enfermidade. Então Jesus disse: perdoa os seus pecados. Perdoa os seus pecados. E aí, irmãos, nós vamos ter um outro paralelo ali, uma coisa importante. João 20, 23, ele vai falar sobre essa expressão aqui, ó, 20, 23. Poder para perdoar pecados.
Olha só o que diz aqui, ó. Ele respirou fundo e soprou sobre ele, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados para sempre. Se vocês não perdoarem os pecados, não serão perdoados. Então aqui, poder para perdoar pecados, né? Logicamente, amados, nós temos essa expressão da pessoa levantar ali um arrependimento, né? Então, se a pessoa, ela não for perdoada dos seus pecados, ele continua. Se a pessoa for perdoada, muitas vezes o mal já é quebrado ali. Então, muitas vezes você precisa tomar posse dessa expressão e proclamar, você como um ministro, poder para perdoar pecados, para proclamar vida novamente, para que toda opressão saia e seja quebrada. Então, alguns líderes religiosos estavam presentes e começaram a cochichar entre si. Ele não pode falar assim, que blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. E Jesus sabia que eles estavam pensando e perguntou, por que se mostram céticos? O que acham que é mais fácil? Dizer, eu perdoo seus pecados? Ou levante-se e pegue sua maca e comece a andar? Pois bem, para que fique claro que eu sou o filho do homem e que estou autorizado a fazer uma coisa e outra, voltou-se para o paralítico e ordenou, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E o homem assim fez, levantou e pegou a maca e saiu andando diante de todos. E eles esfregavam os olhos, custando acreditar no que viam. Mas então, louvaram a Deus, nunca vimos nada igual. Então, muitas vezes, é para chocar, né? O que Jesus faz. O que é mais fácil? Dizer que perdoados estão seus pecados ou levanta e anda? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer comentar? Quer falar aí? Algo que chamou a atenção nesse texto? Algum ponto que você achou importante, interessante? Shalom, irmão, shalom, igreja, shalom, 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 minha filha. me chamou muita atenção a questão dos amigos, quando você fala dos amigos, né? A dificuldade que muitas vezes os quatro amigos enfrentaram para levar o irmão à cura, né? É a mesma posição que às vezes nós precisamos estar, também, né, na posição de receber, mas também na posição de sacrificar pelo outro, né? Acho isso muito importante. Forte, forte, forte. Verdade. Obrigado. Tem mais? Vou falar igual o Silvio Santos, né? Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? Então é isso. Vamos começar aqui em outra parte aqui. Jesus foi uma vez mais caminhar à beira-mar e de novo uma multidão foi atrás dele para ouvir seu ensino. E caminhando, ele viu Levi, filho de Alfeu, que era cobrador de impostos. Jesus convidou, venha comigo. Ele se levantou e passou a segui-lo. Mais tarde, Jesus e os discípulos estavam jantando na casa de Levi e seus convidados eram pessoas de má reputação. E, surpreendentemente, alguns deles se tornaram seguidores de Jesus. Os líderes religiosos e os fariseus, vendo Jesus na companhia daquela gente, foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo ele está dando, andando com essa gente desonesta, com essa ralé? E Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico
quem é saudável ou quem é doente. Estou aqui para dar atenção aos de fora e não para mimar os de casa que se acham justos. Forte, hein? Toma! Eita, Jesus. Então, olha só, irmãos. O que nós podemos pegar aqui como algo importante aqui, né? Muitas vezes nós nós nos tornamos pessoas que só vivem para dentro, né? Não, eu tô aqui com o meu povo, nós somos crente e nós vamos para o céu e nós estamos aqui e, né? Mas muitas vezes, amados, nós vamos precisar ir para fora. Eu lembro, amados, eu acho que até a Viviane Martinello, se eu não me engano, ela passou um período, acho que tem até um testemunho dela no YouTube. Teve um período aonde ela entendeu que precisava fazer um trabalho em um prostíbulo, levando a mensagem de Jesus a prostitutas. Então ela passou algumas semanas. Eu não sei se foi um ano, eu não lembro muito bem qual era a característica, mas pensa na quebra, né, de paradigma, naquilo que ela precisava fazer. Mas aquele período marcou muito a vida dela, mas principalmente a vida daquelas mulheres que foram alcançadas por essa mensagem. Irmãos, quem está nessa situação dificilmente vai vir para a igreja. Se não for alguém lá alcançar, puxar, né, trazer. Mas quem é que quer ir? Quem é que quer fazer esse trabalho? Quem é que se disponibiliza, né? Então, por exemplo, Levi, esses cobradores de impostos, né, cobrador de imposto, eram considerados traidores da pátria, né? Não, como que você, nosso irmão, traidor? Porque como que acontece? Como que acontecia, irmãos? Eles cobravam impostos, então o governo ali, ele queria a parte dele, ele pegava a parte dele e aí eles tinham que muitas vezes extorquir, forçar, trazer ali uma intimidação para o povo liberar mais, para que a diferença entre aquilo que o governo, tudo que o governo pediu, eles jogavam uma porcentagem a mais e pegavam do povo. Então eram considerados traidores do povo, né? Como assim? Então, Jesus vai atrás desses homens. Jesus vai atrás dessas pessoas. Ele tinha o olhar de graça, misericórdia e amor. E olha só o que a palavra diz. E os seus convidados eram pessoas de má reputação. Surpreendentemente, alguns deles se tornaram seguidores de Jesus. Os líderes religiosos, os fariseus, vendo isso, ou vendo Jesus na companhia daquela gente, foram tomar satisfação com os discípulos. E foram questionar o exemplo que ele estava dando. Mas o que ele disse? Quem precisa de médico, quem é saudável, quem é doente. Então, irmãos, a verdade que nós vemos aqui é que existem pessoas doentes e que elas precisam de atenção. E o Senhor veio não para mimar os de casa, que se acham justos, mas muitas vezes para dar atenção aos que estão doentes, aqueles que precisam. E aí, amados, nós somos convidados nesses dias
a revermos esse conceito, né? Eu tô satisfeito. É o famoso crente SSS. Conhece o crente SSS? Já viram falar nisso? Quem nunca ouviu falar? Crente SSS. Salvo, sentado, satisfeito. Pois é, tô satisfeito com a minha fé, tô satisfeito com a minha vidinha, né? Tô feliz com Jesus. O resto que se exploda, né? É isso? Pois é. Tapa em minha cara, em minha face. Ok? Vamos lá, próximo tópico aqui, né? E depois, irmãos, nós vamos meditar em tudo isso, né? Vamos aqui tentar pegar pontos de ação e, e ver como que nós podemos aplicar tudo isso, né? Os discípulos de João, os discípulos dos fariseus tinham o costume de jejuar, por isso alguns foram perguntar a Jesus, porque os seguidores de João e os fariseus adotam a disciplina do jejum, mas os seus seguidores não. E Jesus respondeu: numa festa de casamento, vocês não economizam bolo nem vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas não durante a festa. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, tudo é alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar e ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. E ele continuou: ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha. Usa-se um remendo que combine. Ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Num sábado, Jesus atravessava uma plantação de cereal e, quando caminhavam, os discípulos descascaram algumas espigas. E os fariseus reclamaram com Jesus: seus discípulos estão quebrando as regras do sábado. Jesus reagiu: é mesmo? Vocês nunca leram que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu pão fresco do altar, e na frente do sacerdote principal, Abiatar, o pão santo, que ninguém podia comer, senão os sacerdotes, e repartiu com os seus companheiros. E Jesus acrescentou: o sábado foi feito para o nosso benefício. Não somos escravos do sábado. Jesus, ou o Filho do Homem, não é escravo do sábado, mas é senhor dele. Então, irmãos, o que o senhor está mostrando aqui? As pessoas, muitas vezes, elas têm a tendência de se apegar em tarefa. Não. Por que que eles não estão jejuando? Eles precisam jejuar. A tarefa de jejuar. Ah, e aí depois eles falaram: ué, seus discípulos estão quebrando as regras do sábado. Então, muitas vezes, não é o mandamento que eles estão quebrando. Eles estão quebrando as tradições. Então, quando você vai para o lado da tradição, quando você vai para uma pessoa que é muito ortodoxa, né, um judeu ortodoxo, ele não, ele nem trisca no botão de subir e descer do elevador. Não acende fogo, não liga carro, não, entende? Não faz nada. Então, o sábado acaba se tornando o senhor dele. E, na verdade, ele deveria desfrutar e descansar. E não aquilo ser um peso, entendeu? Então, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Entendeu? Então, eles estavam muito mais preocupados com as tradições, com os costumes, do que com os próprios princípios.
Então, era em cima da tradição que se criavam os costumes, e não em cima do princípio, e não em cima da essência. Irmãos, nós somos convidados esses dias a não vivermos apenas por regra. Ah, vou fazer porque é certo. Não é só porque é certo, irmão. É pelo relacionamento e não pelas tarefas, né? Então, qual é a essência desse negócio aqui? Então, o Senhor está nos chamando aqui, não podemos colocar vinho em garrafas rachadas. Não podemos colocar algo novo em algo velho. Nós precisamos ser transformados, renovados, para Deus derramar esse entendimento novo, essa prática nova. Entendeu, irmão? Então, lógico, irmãos, que nós temos a questão do Shabat como um dia especial. O Senhor, na criação, santificou esse dia. O que é santificar o dia? É torná-lo diferente dos outros. Lá na frente, nós vamos ver que o Senhor fala que essa expressão, né, de que Ele é o nosso descanso. Algumas linhas teológicas elas vão trabalhar assim, essa questão do sábado foi quebrado. Jesus é o nosso Shabat. Sim, irmãos, Jesus é o nosso Shabat, mas também temos um dia especial para isso. Um dia onde o Senhor derrama bênçãos especiais. Um dia onde um ciclo se encerra, outro ciclo inicia. Por aí vai. Entendeu? Então, só que isso não pode ser como é que fala? Muitas vezes a pessoa, ela não, ela é muito rígida e ela não consegue descansar, porque ela tá tão apegada na tarefa. Não, se não tiver as velas do Shabat, se não tiver né, as brahás, né, as orações específicas, estraga um cano ali da minha pia, não vou arrumar? Não, posso arrumar, posso organizar, posso deixar ali, entende? Eu não vou capinar um lote, tá? Mas é desfrutar, um dia de desfrute, um dia de descansar, um dia de celebrar junto com a família, um dia de fazer o bem, de visitar ali um asilo, um orfanato, um, uma família que está precisando, ou o dia de visitar um parente, é tudo que você faz no domingo que você faz ali no sábado, no Shabat. Entendeu? Então o Senhor quer nos transformar. Então a gente não vai fazer jejum eu vou fazer jejum porque me falaram que eu tenho que fazer. Eu vou fazer jejum porque dá lugar na terra, né? Só por causa de um propósito. Não, manos. Nós precisamos nos apoiar não na ideia de fazer algo por uma questão de um benefício próprio. Vou fazer um jejum de 3 dias porque eu preciso romper na minha vida financeira. Funciona? Funciona. Zelma, tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Entendeu? Então, nós temos que nos aproximar, não porque apenas por uma questão de benefício próprio, mas por uma questão de relacionamento. O que o jejum ele vai promover? Primeiro, precisa entender qual é a essência do jejum. A base do jejum é humilhação. Eu me humilhar e eu quebrar a dureza ali, né? Então, por exemplo, o que eu estou comunicando quando eu jejuo? Senhor, nada é mais importante.
do que o meu relacionamento com o Senhor. E até mesmo as coisas básicas, como comer, é menos importante do que te buscar. Olha que lindo, né? Não, eu vou jejuar porque Deus vai me usar. Irmãos, claro, nós podemos fazer um propósito de jejum, funciona, mas a base, irmãos, eu preciso jejuar porque pelo relacionamento, pela sensibilidade. Se você e eu nos entupirmos de doce, irmãos, nós perdemos o discernimento. Nós não conseguimos perceber com clareza as coisas. Ficamos pesado, aquela coisa toda, entendeu? Então, de tempos em tempos, nós temos que fazer esse jejum, mas pelo relacionamento, pela sensibilidade, pelo ato de se dobrar diante de Deus e falar: Deus, para mim, você vê que os discípulos chegavam em Jesus e falavam para ele: Senhor, vem comer. Não, a minha bebida e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Entendeu? Então, é uma essência, é uma prática, não uma tradição, uma rotina baseada em tarefa, mas é uma essência de quem quer se relacionar. O homem caiu comendo, e muitas vezes ele vai viver abrindo mão do comer e se saciar do Senhor. Sabe, irmãos, quando uma pessoa ela está trabalhando, ela está focada e ela perde a fome, não, depois eu como. Ou ela está numa situação ali onde ela está extremamente. Você já viu quando uma pessoa ela está triste, ela muitas vezes perde a fome? Tem gente que aumenta, né? Vai pra geladeira. Mas é isso. Então, aquilo que eu dou importância. Então, a questão é o quebrantamento, né, ou a rendição, eu me humilhar, quebrar meu orgulho. Então, o jejum é maravilhoso, porque ele quebra orgulho, quebra a incredulidade. Tá incrédulo, irmão, tá duro de coração, tá ali querendo mais da presença de Deus. Experimenta fazer um jejum de 3 dias, só na água. 3 dias na água e lendo Bíblia. Irmão, você vai ficar só com brilho. Mas não pela tarefa, mas pelo relacionamento, entendeu? Senhor, tô tão preocupado, tô tão ansioso, tô tão assim, Senhor, eu quero dar um reset aqui na nossa. Então, pela comunhão, entendeu? Você faz um jejum pela comunhão e não para alguma coisa romper na vida, né? Não que seja errado. Nós fazemos propósitos de oração, campanhas, propósitos específicos, que funciona também. Mas é pelo relacionamento, pela essência, por estar junto. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar, complementar, falar aí algum ponto que ficou aí uma ponta solta, ou quer falar de algo que te chamou a atenção aí nesse texto. Hoje a Regiane não pode interajar, ela falou aqui. Mas tem gente que pode interajar. Poste esse testemunho, né? É isso mesmo. Quem quer compartilhar? Falar algo? É. Só ouvindo e ruminando. Exatamente. Irmãos, recomendo passar aí os olhos nesse livro de hoje. Marcos capítulo 2. E deixar o Senhor arrancar os carrapichos nossos, né? Em nome de Jesus. E aí,
Nesse texto aqui, amados, eu consegui encontrar vários defeitos. Vários defeitos que precisam ser corrigidos e todos eles em mim, né? Então, nós vamos entender. Senhor, eu tô sendo uma garrafa rachada, tô sendo um odre velho, rachada, quebrada. Senhor, o que que eu preciso fazer para que venha um vinho novo dentro de mim, um novo nível de alegria, de contentamento, de vida? O que é o velho que eu preciso quebrar? Os costumes, as tradições, as manias. Senhor, eu tô cheio de mania. Coloca, confessa diante dele, Senhor, eu sou chato, eu sou insuportável nesse sentido, eu sou rígido demais, ou eu sou muito displicente, sou muito raso naquilo, eu preciso de profundidade, eu preciso de, né, sou muito, como que fala? Sou muito liberal, sou muito, não levo a palavra do Senhor a sério também, entende? Você vai, pega os extremos aí, as coisas. Experimenta organizar durante essa semana para você fazer um período de jejum, entendeu? O jejum de distrações, entendeu? O jejum de comida mesmo, faz até meio-dia, faz de meio-dia para tarde, corta a janta, corta o café. Não sei, meu irmão. Impulsiona aí a tua comunhão com o Senhor, entendeu? Você vai ver novos níveis de revelação, de entendimento, sensibilidade do espírito. Você vai ver muita coisa pipocando também, né? Porque santidade, ela mexe com o ambiente, vai supitar um negócio dentro de você e ao redor, mas é assim que é. A comunhão, ela transforma. Amém? Deus abençoe e nos vemos aí no nosso próximo dia do desafio aí, da leitura do livro de Marcos, amanhã no capítulo 3, se o Senhor permitir. Aleluia. Deus abençoe. See you tomorrow. Amanhã. Te vejo amanhã. Amém? Se Deus quiser. Deus abençoe.